Bom dia, hoje é dia 1º de setembro e estamos aqui no estúdio do Jornal Terceira Visão com os músicos Rodrigo Postal e o Rafael Esquisato. Eles vêm aqui para falar sobre o filme que será lançado dia 8 de setembro sobre o maestro André Matos. O filme vai passar na Câmara e tem os seus ingressos à venda. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Bom, e estamos aí para falar sobre o André Matos, que é um gênio da música brasileira, né? Realmente é um fenômeno, né? O Matos, ele começa revolucionando, né? Aquela década de 90, né? Sim. Logo ele já se enturma com músicos ali daquela cena, né? Que realmente faziam a diferença, né? Sim. Na questão do metal, né? Brasileiro, né? Sim. Aos 14 anos ele já tinha formado o Viper, entrado, né? Já gravou o álbum desde cedo. Em São Paulo mesmo, na cidade, ele já fez muito sucesso, estourando. E como você falou, aqui no Brasil não é tão reconhecido. Também por ser um nicho mais específico, né? O heavy metal. Mas ele fez muito sucesso na Europa, né? Fora, no Japão principalmente. Sim. E um dos culpados para essa formação, talvez, foi essa banda aqui, né? O Helloween. Sim. Que foi uma grande influência do estilo do heavy metal melódico, que começava a surgir com mais força na segunda metade da década de 80, né? E acho que aqui no Brasil, um dos primeiros que captaram esse novo estilo foi o André Matos, né? Juntou com outros músicos com uma capacidade técnica de tocar aquilo. Você pode confirmar, no começo dos anos 90 era muito difícil ter instrumentos de qualidade, né, importado, acho que era muito difícil. E eles tinham, né? E em 93, né, que saiu Angels Cry, né? Isso. Você lembra dessa época? Sim, eu confirmo que nessa época já envolvia com a música, né? Nos anos 90. E não tinha realmente acesso a muito equipamento de qualidade, né? Naquela época. Apesar que aquele início dos anos 90 teria sido talvez um dos melhores tempos da música, todos os tempos, né? Mas isso era fora do Brasil, né? E no Brasil a gente não tinha acesso àquela aparelhagem, aqueles equipamentos, aquela potência que tinha fora do país, né? Sim, tanto que eles foram gravar na Alemanha, né? Eles gravaram, acho que no estúdio de alguém que é relacionado com o Halloween mesmo. Do Kai Hansen. Do Kai Hansen Na mesmo. época ele não tava no Halloween, mas já tinha história, né? Sim, é verdade. Sim. Mas uma coisa que se destaca na obra do André Matos é que ele nunca deixou de lado o lado erudito, né? O neoclássico da fusão do heavy metal mais trabalhado, assim, digamos, né? Sim. Com influências de música clássica. Mas ele também adicionava brasilidade, né? Ele colocava os elementos típicos do Brasil. Né? É isso que chamou a atenção, né? Inclusive, deu um destaque pro Angra, principalmente. Viper não tem tanto a musicalidade brasileira, a parte erudita. Mas aí no Angra foi mais forte essa parte do misturar elementos de música brasileira, né? Com o erudito e o metal. E o André Matos ainda fez, acho que foram quantos discos com o Angra? O Angra foram 3. 3 e antes com o Viper tinha sido 2, né? E depois teve a Cisão e no fim da década de 90, né? 2000 já era. Isso, acho que 2000 foi que confirmou, né? E aí ele imediatamente fez o Xamã, né? Xamã, Remanescentes do Angra também, né? Sim. Levou Luiz Mariucci, Ricardo Confessori. Ficaram só os dois guitarristas. Sim, e ficou o Kiko e o Rafa no Angra. É. Isso. E assim como foi com Metallica, né, e com Megadeth, afora as rivalidades que às vezes ia, a música ganhou duas bandas boas, ótimas né, bandas, ótimas, expoentes das principais daquele estilo, né? Sim. E aí depois depois do fim do Xamã, não sei se foi do fim ou ele saiu, né? Ele ficou só o Ricardo, Confessori no Xamã, e os outros. Aí o André formou a sua carreira solo, né, junto com o Luiz, o Hugo. Sim. Aí ele fez o Sinfonia, uma formação de vários ex-virtuosos. Stratovarius, né?
do Stratovarius, do Sonata Ártico baixista, bateria, o ex do Halloween, Sim, o Likish, e foi um descasso, mas o estilo já estava em baixa, né? Sim, 2012 ele já estava saturado. Sim. Foi a época também que ele voltou pro Viper, 2012, fizeram a turnê, né, rodaram o Brasil inteiro. Sim. E aí ele lançou, acho que o último disco solo dele também foi 2012, Turn Off the Lights. E depois ele fez participações no... Em algumas outras bandas daqui. Outras bandas daqui. Participava, sempre Soul estava em Spell. movimento, né? Soul Spell, é verdade. Isso. Ele sempre era bem relacionado, participou da Avantasia também, Sim, né? a Avantasia, no começo dos anos 2000, né? E aí ele sempre produziu até que em junho de 2019 a gente foi abruptamente surpreendido pela morte dele, né? Aos 47 anos. Sim. Vocês lembram como é que você está? Eu lembro o que eu estava fazendo na hora que eu soube. Só um preâmbulo antes de entrar nesses méritos Antes de entrar na questão da morte do Matos, assim, ele também foi cotado para assumir o frontman do Maiden, né? Bem lembrado, exatamente. A pessoa às vezes não sabe o quão incrível que ele entre era. três lá, ele foi entre os três, né? Aí foi a época do Blaze, né? Isso, aí Foi o Blaze, Ninguém entendeu essa escolha, mas talvez porque pesou ele ser brasileiro, né? Nessa escolha. E o Blaze em inglês, né? Então acho que ali teve o peso nacionalista na essência, né? De repente aquele cara brazuca. Até hoje eu não entendo muito. Brasileiro, né? Na frente do frontman do Iron Maiden. Não sei, será que não sou... Eu acho que foi bom pro Bruce, porque se o André Matos tivesse ido, não sei se o Bruce ia ter voltado, não. É complicado esse complexo aí. Ou ia queimar também, né? Vai saber. Não sabe como ia ser. Eu acho que ainda que ele fosse, ele tinha um ímpeto criativo muito grande. E ali no Iron as coisas são mais centralizadas, mais engessadas. O Steve Harris que manda ali, né? De certa forma. Então talvez ele ia sair de um problema que justamente acho que foi esse problema, um dos problemas no Angra, né, que era praticamente muito compositor. Todas as bandas que ele passou também teve esse problemas, né, discussões. E é difícil, ele é virginiano, aí fica complicado mesmo. E aí, você lembra? Eu tava em casa aqui em Valinhos, eu tinha ouvido uma música dele, acho que era Here I Am até, ou Pride. Alguma que ele cantando na época do ano, eu não lembro exatamente qual era, mas 5 minutos depois eu voltei a abrir o tal. Caraca. 5 minutos antes eu tinha ouvido uma música dele. E vocês lembram? Eu lembro. Eu tava na casa da minha avó, também em Valinhos, e tava de bobeira também, assim, mexendo no celular, na internet, e aí eu vi a notícia assim e achei estranho, achei que era zoeira, fake news. Aí eu fui dar uma pesquisada, vi mais páginas falando, vixe, então acho que é sério. É porque, ao contrário ele nunca teve o perfil do roqueiro, sexo, drogas e rock and roll, né? Ele era o perfil do músico erudito, que às vezes bobear, tinha cuidado com as cordas, né? Sim. Regrado, era diferente, né? Ele não tinha, as pessoas que às vezes não conhecem, o André Matos tinha um perfil de um maestro, de um músico de orquestra, né? E fazendo uma explicação sobre nós vamos fazer em Valinhos então, né? Deixando claro. Sim. É a parte 2 desse documentário. E dentro disso que você está falando, a parte 1 do documentário, primeira parte, demonstra realmente essa carreira do Matos. Desde o início, quando criança, com a família, até lá a questão da formação e até a saída do Viper, no caso. Então o documentário Nisso, os seguidores, né? O pessoal que viu esse documentário, e para aqueles que ainda não ouviram, vão constatar realmente esses cuidados do André Matos com relação à sua voz, aos seus treinamentos, toda a sua estrutura emocional, né? Na faculdade, né? Exatamente. A carreira completa do André Matos vai ser bem perceptível para quem assistiu o documentário, a parte 1. Para quem já assistiu, já viu isso. E o Rafael e o Rodrigo, eles estão aqui porque eles estão ajudando a divulgar essa segunda parte do documentário sobre André Matos, que vai passar na Câmara de Valinhos no dia 8. Teatro, né? No Teatro da Câmara. No Teatro da Câmara.
E o Here I Am, que é a banda tributo ao André Matos de São Paulo, que tocou na última edição da Festa do Figo, né? Acho que foi uma das poucas bandas de metal melódico. Eu lembro do Amazon, há muito tempo, tocando ainda lá na tenda lá embaixo. O Amazon tocando, de metal melódico que eu lembro, e tocou esse ano na tenda do rock, e isso. tocou também na Washington Luiz. Isso. Né? Eles já são próximos de Valinhos, né? E eles vão estar de novo, depois da exibição do filme, eles vão tocar lá no teatro também. Isso, tem a exibição do filme, tem mais ou menos 135 minutos o filme. E logo após, a banda Here I Am vai fazer o álbum Angels Cry na íntegra. Que é... Esse segundo episódio retrata mais a fase do Angra, né, do André Matos, desde o começo, que ele se separou do Viper, se juntou ao Angra e vai até a separação do Angra. Então eles vão fazer o Angels Cry na íntegra. E lembrando também que essa banda, Here I Am, ela é autorizada pela família do André Matos. Eu lembro de ter visto eles ali do lado do palco no show da Tenda do Rock na Washington Luiz. Tava aquecendo do lado e assistindo eles de lado ali. Realmente, em termos técnicos, musicais, devoção e dedicação à memória do André Matos, do Angra, do Xamã, é algo realmente fora do... Realmente eles têm uma capacidade, estão totalmente habilitados para essa missão. Com certeza. É um tributo fiel, né? Sim. A fidelidade com que eles interpretam a carreira do André Matos chega a dar orgulho, né? Sim. Para quem assiste. Então não deixa de ser uma atração a mais, né, para esse evento. Sim. E quem se interessar, como pode comprar os ingressos, os valores, como funciona? Os ingressos estão disponíveis no site ticket.com.br. Ainda está no primeiro lote, está acabando já. O valor está R$ 27,50. Na página do Instagram tem o andrematosdoc.valinhos, tem o link na bio para comprar os ingressos. E também, para quem não viu o primeiro episódio ainda, tem disponível. Tem o DVD, primeiro episódio. Se quiser dar uma olhada. E também tem nos streamings, esse primeiro episódio. Tem no Apple TV, no Now, né, que é da NET, da Claro TV, no YouTube também tem. E na Vivo e na Play Store também está disponível esse primeiro episódio. Legal. Essa é mais uma ação, né, das várias que estão sendo realizadas ao longo desse ano, do ano passado, de uma espécie de reunião da galera da cena do rock da região de Valinhos, né? Sim. Independente do estilo, né? Porque quem não conhece aqui, o Rodrigo Postal é o vocalista do Gaba Gaba Hey. Há 10 anos, o cover do Ramones, o maior cover de Ramones do Brasil, daqui de Valinhos. E o Rafa, a gente toca com ele tem 19 hoje. Isso. E desde os 13, 12 anos ele tocando guitarra na banda, como chamava a banda? Banda IV. Oi? Banda IV e tinha o Camisa de Vênus tributo, né? A Gotham City. Nessas duas, né? Isso. E hoje ele é vocalista também de um tributo ao Pearl Jam. Isso. Banda Live. Banda Live, e que já se apresentou na Washington Luiz há 2 semanas, né? 2, 3 semanas. Isso. E então, se reunindo para divulgar a memória de um músico do heavy metal. Então não tem essa de diferença de estilo dentro. O rock já é um estilo estigmatizado, marginalizado de certa forma, e não cabe mais desunião ainda, né? Então já tem muito o externo que não ajuda o rock. Então é preciso ter essa união, né, de todos que gostam do rock, tem bandas de diferentes estilos, e que em Valinhos tem muita gente que gosta de rock. Sim. Né? O evento que acontece, acho que 10 anos na Festa do Figo, que é uma das festas mais populares da região, mas talvez uma das únicas que tem um espaço só pro rock. Pro rock, exatamente. E agora esse ano, esse espaço se tornou tão grande que ele já está ganhando evento próprio, fora da festa. E teve gente de todas as idades lá, né? Pai levando filho, neto levando...
Então, e tá pra... De repente a gente tá esperando uma segunda edição da Tenda do Rock aí, ainda esse ano, quem sabe, né? Vamos aguardar novidades, né? Em Porque breve. além das bandas daqui, da cidade, as da região, tem o R.E.M. que é de fora, é da capital, mas participa da cena daqui também. Sim. Né? E que nem se falou, não tem essa de punk, outro é grunge, outro é metal. E na Tenda do Rock tem essa mistura, né? Vários estilos. Teve o Ramones, aí teve o Here I Am, que já muda, teve o Iron Maiden, Nirvana. E de várias vertentes, né? Várias idades, é totalmente aberto para desmistificar mesmo certas peças que colocam no rock já não estão desatualizadas, dizer assim, né? Isso é feito também para manter o legado, né? Manter o legado. Gênero. Não pode, então, quer dizer, é louvável, né, o trabalho aqui do pessoal aqui do Here I Am. O Anderson, né? Do Anderson, que é o diretor do documentário. Quem que é a parte da produção do documentário não é a mesma da banda. Não. Quem que tá por trás do documentário? O diretor do documentário é o Anderson Bellini. Ele já conhece o André também de longa data, já foi vizinho do André Matos. E a ideia surgiu que ele queria fazer um documentário, um filme sobre o André. Né? Só que aí acabou mudando para o André Matos. Não só pela morte do André, né? Mas já tinha antes... a entrevista, inclusive, com o André foi no começo de 2019, né? Mas aí foi surgindo oportunidades e aí conseguiu lançar o documentário. Sim. O André Matos, uma das outras marcas dele é que ele dava a impressão... Era bem evidente que ele não aceitava nada menos do que o perfeito. Em termos de composição, de preparo, musicalidade, de qualidade do som. Era tudo visto extremamente em detalhes, em todos os aspectos. Não é à toa que ele é considerado um maestro, né? Sim. É o título maior, né? E ele conseguiu uma coisa, talvez o laço mais popular que o André Matos tenha conseguido, o mais próximo do grande público fora do metal, foi quando ele conseguiu colocar uma música de uma banda heavy metal numa novela, né? Que foi a Fairy Tail, no disco no Ritual, né? E que era ele tocando no piano, né? E ela tocou, não lembro da novela, aí já não sei, mas tocou numa novela na época. Exatamente. Né? E ajudou deu uma mão pro estouro do Xamã, isso, né? É uma novela global, né? Através pelo menos de uma balada. É que o metal apoia nisso desde o hard rock, né? Faz uma música mais pesada, assim? Não, ao contrário. Mais leve. Mais leve, pra tocar na rádio, a pessoa conhecer, aí chega lá, aqueles pedal duplo lá, né? Os power. E pode gostar também, né? Porque apesar do peso, da velocidade, tem as melodias, tem todo o trabalho nível da música. O diretor Anderson Bellini, ele comparece também no evento e ele se coloca à disposição dos fãs. Ele vai estar lá. Pra bater um papo, trocar ideias, conversar. E ele era vizinho do André Matos. Sim. Olha só. Isso. E que proximidade. Então é isso, pessoal. Quem se interessar, vai ser no dia 8, que horas? Às 19 horas. 19 horas. Isso. Tá, se a gente for ficar falando de rock, heavy metal aqui, a gente vai ficar falando a tarde inteira. Oportunidade única, exatamente, porque é até meio inusitado, né? Nossa, um documentário do André Matos em Valinhos. Sim, com certeza. Sabe? E eu acho que tem muitos fãs meio escondidos em Valinhos, Campinas, porque eu fui no show do Angra, acho que no ano passado, lá em Barão Geraldo. Tipo, não vai ter muita gente, tá lotado. A região tem lotado. Sim. muitos seguidores, Então, muitos fãs. quem é fã aí do André Matos, do Angra, do Xamã, do metal melódico, ou também quem se interessou a partir da história, não conhece, né? E aí é só um link, comprar os ingressos por um link. Isso, tem pelo link que tem no Instagram, andrematosdoc.valinhos. Lá na bio tem o link
para você comprar o ingresso, ticket.com.br. E além da presença do diretor, né, o Anderson Bellini, que vai responder perguntas com o pessoal, com os fãs, também vai ter exposição de itens pessoais do André Matos, né? Ele gostava de pular de parapente, tem as coisas que ele usava no show. Que legal. E também vai ter a lojinha do André, do documentário, né? Tem DVD, provavelmente vai ter DVD, vai ter camiseta, aí vê lá na hora. E também tem a lojinha online, caso queira comprar a camiseta, já vim preparado para exibição, para o show. Loja andrematosdoc.com.br. Vai ter até o vocalista lá, ele vai estar com amostras do shampoo que ele usa pra ficar igual, com o cabelo igual do André Matos, né? Beleza. Então vamos lá, galera, comprar os ingressos aí que estão acabando e correr, né? Sim, garantir. Pra garantir esse preço aí ainda no primeiro lote. Certo? Isso aí. É isso. But here I am. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.